Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia, nossa última aula, então, antes do nosso recesso. Olha que bacana, eu, a professora Graça e a professora Rosana, não é isso, Rosana? Exatamente, hoje nós temos uma aula bem legal para vocês, então participe lá no chat, estou aguardando, hein? Vamos ao nosso momento de exposição. Sejam bem-vindos, então. Nossa aula de hoje, a gente vai começar a entrar dentro do reino animal, estudando um pouquinho esses filos, né? E vamos estudar os dois primeiros filos que compõem esse reino animal. Vamos lá. Antes, apresentando a equipe de biologia sobre a articulação do professor Márcio Assis, articulação diária, professores Débora, Graça, Humberto, Yara e Rosana. Na aula de hoje, eu e a professora Rosana, que está na nossa assistência, aula de número 2, segunda unidade, cujo tema é poríferos e selenterados. Poríferos e selenterados é a nossa aula de hoje, que eu trouxe a imagem para vocês verem, então, uma esponja, que aí temos a figura do Bob Esponja, um desenho animado que representa um pouquinho, não muito, as esponjas marinhas que estão aí, que representam, são os representantes do filo dos poríferas. Então, filo dos poríferas, representante aí as esponjas. E do outro lado tem dois organismos, uma água-viva e uma anêmona, que são representantes do grupo dos selenterados. Filos selenterados, um animal céssio, que é o anêmona, e uma água-viva, que é em forma de medusa, que pertence a esse grupo na qual nós vamos estudar na aula de hoje. Então, o tema da aula é poríferos e selenterados. Apresentando nossa aula de número 2, né? Já falei para vocês, aula 2. Objetivos da aula: identificar as características dos grupos dos seres vivos, quanto à estrutura morfológica, aspectos nutritivos, hábitat de reprodução e a importância ecológica e econômica. Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida, com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. E interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, saúde, produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. Lembrando que vocês podem encontrar a nossa aula de hoje no material de apoio, páginas 73 e 74. E também já podem, após essa aula, realizar as questões 3 a 5 do material de apoio, que também está na lista de exercício, que a gente vai ter uma aula no final para corrigir todas essas questões, beleza? Bom, reino animal, vamos lá, reino animal foi o assunto da nossa aula 1. Aula 1 na qual a gente, então, trabalhou um pouquinho sobre as características gerais desse reino, lembrando que na primeira unidade a gente trabalhou os 4 outros reinos biológicos, são 5. Primeiro deles, monera, depois protista, depois fungo, depois as plantas e, por último, agora o reino animal que a gente está trazendo para essa aula de hoje. Então, lembrando, nosso tema da aula de hoje, poríferos e selenterados, nossa aula de número 2, certo? Bom, o estudo da zoologia dá origem a esse grupo que tem mais ou menos 30 filos. São animais multicelulares, ou seja, possuem muitas células diferenciadas, células especializadas, que a gente já vai ver inclusive na aula de hoje. E são heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento como as plantas. Por isso, todos os grupos, todos os indivíduos que a gente vai estar falando aqui, eles não possuem essa capacidade, portanto, heterótrofos. Então, heterotróficos não produzem seu próprio alimento, precisa se alimentar, obter essa energia de outro ser vivo. As suas células são eucarióticas, não tem aquela célula verdadeira, com uma membrana que envolve o núcleo. Dois grandes grupos que compõem o reino animal: os invertebrados, que não possuem coluna vertebral, e os vertebrados, também chamados de craniados, que são os que possuem coluna vertebral, que
que nós passeamos sobre todos esses filos que nós vamos estudar durante a nossa segunda unidade. Na aula de hoje, então, exatamente o pessoal de São José, o tema que está na tela, reino animal, foi o tema da nossa aula de número 1. Aula de número 1, semana passada, nós tivemos esse tema, reino animal. Na aula de hoje, nós vamos ver 2 filos que compõem esse reino animal, iniciando então com os poríferos e os selenterados, exatamente esses organismos que vocês estão vendo aí no desenho. Temos aí o Bob Esponja, que representa poríferos, o pessoal de Boquira aí está comentando, poríferos. E a água viva que ele está montada, ele vai ter então, representando os selenterados, também chamados de quinidários. Bom, primeiro deles, filoporífera, portadores de poros. Deixo com vocês uma imagem real, verdadeira, não é desenho. O desenho é o Bob Esponja, mas a gente também utiliza como artifício para a gente representar a vida marinha. Entretanto, o Bob Esponja tem vários erros, não fala, é céssio. Então, as esponjas são animais césseos, eles ficam parados. Para quem está aí chegando agora, esse é o primeiro tema, ó, filoporífera, poríferos e selenterados. Então já pode ir anotando aí os poríferos, que é o que a gente vai estudar primeiro. E na segunda parte da aula, nós vamos ter aí os selenterados. Temos um vídeo muito bacana mostrando como funciona esses poríferos, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso, Larissa, olha que massa! Larissa, os corais fazem parte dos selenterados. É o segundo filo que nós vamos estudar na aula de hoje. Ok? Deixa eu voltar aqui que vocês estão aqui perdidos um pouquinho. Material de apoio. Basta anotar a página e a questão, certo? Tema da aula aí, ó, poríferos e selenterados. Não se preocupe que a gente vai primeiro estudar os poríferos e depois os selenterados. Então, primeiro de todos é esse aqui, são as esponjas. O único representante desse reino são as esponjas. Número da aula, aula 2. Aula de número 2. Poríferos e selenterados. Beleza? Olha. Material de apoio. E agora vamos às imagens. Aqui foi da aula passada, que vocês têm no caderno. E agora vamos ao filo dos poríferos, que eu trago essas imagens. São vários tipos de esponjas. É o único representante desse filo. Primeiro grupo que nós vamos estudar. Vamos anotar. Filo dos poríferos são animais que são portadores de poros. Ou seja, todo o corpo do animal é cheio de buraquinhos, que são esses poros, por onde a água vai entrar, vai circular. Certo? Não são plantas, não são águas marinhas, certo? São animais. Todos aqui a gente está falando de animais. Água viva, Ramon, pertence aos selenterados. Daqui a pouquinho vocês vamos estudar ela mais aprofundado. As algas marinhas, elas pertencem a um grupo específico, que é o reino protoctista, que nós vimos lá na primeira unidade, que a gente viu os inúmeros usos dessas algas marinhas, inclusive na alimentação, como cosméticos, na indústria farmacêutica, inclusive, certo? E além da importância ecológica dentre esses animais, certo? Vamos lá, agora na aula de hoje, estrela do mar já que é a pinaúna, já pertence a um outro grupo, que é o grupo dos animais que tem o corpo coberto de espinhos, certo? Nós vamos estudar mais para frente, é o último grupo que nós vamos estar estudando, que são aqueles animais que tem o corpo coberto de espinhos. Por isso que aí a gente tem o Patrick, né, na Estrela do Mar representando. Nós vimos isso e fizemos até aquele exercício na aula passada, onde a gente viu como é a filogenia, como é estruturalmente estudado esses animais. E a gente viu aí que esses animais que têm o corpo coberto de espinhos, eles são os últimos aí do grupo dos invertebrados. E aí a gente vem os vertebrados. Bom, poríferos então, animais portadores de poros. Dá o nome ao grupo poros, poríferos, certo? São animais aquáticos. Os animais que nós vamos estudar na aula de hoje,
todos eles ficam dentro da água, são animais mais primitivos. Lembram das plantas? Que as primeiras plantas elas ficavam dentro da água? Então, esses animais ficam dentro da água, retirando da água esses nutrientes necessários para sobreviver. Os poríferos são animais sésseis, eles ficam fixos no substrato, então eles se grudam no substrato e ali eles formam esse corpo desse animal. Sua alimentação se dá por filtração, então a água passa por entre os poros e é eliminada por uma abertura superior que é chamada de ósculo. Esse ósculo, então a água entra pelos poros, entra numa cavidade chamada de átrio e desse átrio sai pela abertura que é chamada de ósculo. E desse jeito ocorre a filtração. Quando ele passa por dentro dos poros, algumas células especializadas chamadas de coanócitos, esses coanócitos possuem flagelos que batem a sua cauda, promovendo a circulação da água ali. Ali esses nutrientes vão passando para dentro da célula por absorção, e por filtração ocorre essa produção, esse consumo desses nutrientes. Quais são os alimentos esses bichos comem o quê? Comem microalgas que estão ali dentro daquela água, comem fitoplânctons. De uma maneira geral, é essa a alimentação dos poríferos. Eles não têm tecido, então todo o seu organismo são constituídos de células especializadas. Porém, essas células elas não se unem formando um tecido. Percebam quanto é primitivo esses animais. O único representante desse grupo são as esponjas. Porém, existe uma infinidade de esponjas. Várias espécies dando a riqueza daquele ecossistema. Ok, São José, posso passar? Bom, aí eu estou mostrando para vocês a estrutura de uma esponja. Veja bem, olha aqui como é interessante. Nós temos aqui uma esponja e aqui em toda essa parte amarela aqui dentro é o átrio ou espongiocele, é a cavidade. Os pequenos poros que existem na sua estrutura é onde vai passar aquela água. Isso, Novo Horizonte, as esponjas são os únicos representantes do filo porífera. Certo? Então aqui o filo porífera tem esses representantes das esponjas, porém existem vários tipos de esponjas com cores diferentes, certo? Aula poríferos e selenterados, tá? Aula de número 2, poríferos, que é o nome, como é que serve poríferos? Tá aqui em cima escrito, e selenterados. Bom, aí aqui a gente vê dos ladinhos as células especializadas desse grupo. Então a gente tem aqui os coanócitos, que é aquela célula que eu falei. Cuidado para não confundir, porque no outro grupo a gente tem os quinidócitos, então costuma confundir um pouco. Os coanócitos que tem flagelo, aqui os flagelos, ó, batem esses flagelos e por ali vai passando esses nutrientes. Os amebócitos, os pinacócitos que estão revestindo o corpo dos poríferos, e espículas e redes de espongina que dão sustentação aos poríferos. Então essas são as células, e aqui em cima a abertura, que é o ósculo, que é por onde vai estar passando então essa água, ok? Bom, aí, apresentando essa estrutura, vamos anotar um pouquinho. Então, aqui nós temos a cavidade, que é chamado de átrio ou espongiocele, que foi o que vocês viram. O ósculo, que é aquela abertura, que dá a digestão intracelular. E os coanócitos, que são células flageladas, responsáveis pela circulação. Os elementos calcários, espículas e esponginas. Lembrando que eles são invertebrados, ok? Então, quando vocês anotam, deixa eu responder aqui. Volta ao número de páginas, ok? Vou falar então, tá? Número de páginas, que é a página 73 e 74. 73 e 74. Tema da aula, poríferos e selenterados. E também que pediram o slide anterior, aí a Pro Rosana coloca pra vocês no chat daqui a pouco, tá? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Eu tava vendo que vocês tinham algumas perguntas. Tudo tranquilo até agora? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês uma esponja. Tem aqui comigo uma esponja, lógico que ela tá morta. Saiu da água, morreu. Quando eu puder passar, dá o ok.
Não? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Ótimo, olha a pergunta de Utinga. Tem um slide para mostrar para vocês daqui a pouco. Tem um slide e eu posso responder essa pergunta daqui a pouquinho, pessoal de Utinga? Vou responder para vocês daqui a pouquinho, porque tem um slide para explicar. Ótimo, então guarde só um pouquinho, que tem um slide aqui massa para explicar para vocês essa reprodução. Na verdade, como faz parte do reino animal, eu já tenho aí a presença do espermatozoide e do óvulo. Interessante, né? E também no vídeo vocês vão ver como isso acontece. Muito legal. Então, assim que vocês derem ok, o pessoal de Santa Rita já me deu ok, Inhambupe também. Ah, já vários okis. Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, gente, são os tipos de poríferos. Né? Então, aqui os tipos de poríferos, então tem esponjas que tem, o tipo ascon, sicon, que é o do meio, e os leucons, que são esponjas mais densas. E aí eu quero mostrar para vocês aqui comigo, tem um exemplo de um porífero. Olha aqui, um exemplo de um porífero. Ah, pronto, já ia passar. Aqui, olha que interessante, eu tenho aqui um tipo de poríferos, ó. Certo. Ó, um porífero, tá vendo? Uma esponja. Aí, olha que interessante. O que vocês estão vendo aí, esses pontinhos, são os poros. Ele se partiu aqui, ó. É lógico que é um pedaço dele. Existem esponjas bem... que chegam a atingir metros, né? De altura. E eles ficam sésseis no substrato. Tá vendo? E essa abertura aqui, que seria o ósculo, vamos dizer assim, aqui dentro essa cavidade é o átrio, e todos esses pontinhos aqui são, parece uma solitária, é próxima aula, hein, solitária? Aí são os poros que dão nome a esses organismos. É claro que aqui ele está morto, se eu colocar isso aqui dentro d'água ele vai se dissolver, já perdeu todas as funções vitais aqui há muito tempo, certo? Mas é só para vocês terem uma curiosidade para ver, é muito mais bonito ver, né, ao vivo, para aquelas localidades que tem aí, aqueles projetos de ambientes marinhos, de ambientes costeiros, geralmente tem um tanque que tem aí a presença dessas esponjas, também de corais, né, então é bem interessante, ok? Bom, e aí, respondendo ao pessoal de Utinga, né? E também Novo Horizonte, que está aí curioso para a reprodução, essa é a reprodução de um porífero. Existem dois tipos de sua reprodução. Podem ter uma reprodução assexuada, que seria uma reprodução por brotamento, como se fosse de uma esponja, vai nascer uma gema ou um broto, e desse broto nasce um novo indivíduo, que seria uma nova esponja, tá? Que é idêntica geneticamente a primeiro indivíduo, né? A mãe, vamos dizer assim. E também pode acontecer uma reprodução sexuada. Reprodução sexuada, que é aquela na qual que existe a esponja macho e a esponja fêmea. A esponja macho vai liberar o espermatozoide na água. Esse espermatozoide, então, entra na esponja, né, pelos poros da esponja fêmea, a esponja feminina, e ali no óvulo ele vai fecundar, certo? Então, fecunda o óvulo e aí, depois de algum tempo, solta-se uma larva. Essa larva, ele vai ser levada também pela água e vai grudar no substrato, que vai se eliminar, vai se abrir para uma nova esponja, que vai ser diferente das esponjas originais. Existe, então, uma troca de gametas. O Sítio do Janoca está dizendo, qual a diferença do coral para o porífero? Vários. O porífero são esponjas que tem superfície vamos dizer, ela tem um revestimento que é mais macio, certo? Camadas de estruturas diferentes e tem cheio de buraquinhos chamados de poros. O coral, ele já pertence a um outro grupo que está aqui também, viu? Tem um pedacinho do coral aqui também. Os corais já pertencem ao grupo dos selenterados, também chamados de quinidários, porém são animais sésseis, é o mesmo grupo da água-viva, ok?
Bom, então reprodução, entendeu, pessoal de Utinga? Sexuado e assexuado. O pessoal quer ver esponja novamente. Será que é essa daqui? Ah, já sei, a esponja que eu mostrei, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, porque eu vou comparar com os corais do próxima aula. Esponja é esse indivíduo, é um organismo, vou botar aqui na foto mesmo, real, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma esponja, olha como é que ele é comprido, né? Ele pode atingir, olha essa daqui que interessante, essa bocona aqui é uma esponja. Essa daqui também é uma esponja, olha essa colorida, é uma esponja também. Esponjas são animais que pertencem ao filo dos poríferas, certo, Ellen? Então, esponja é um animal, é um representante do filo, desse filo dos poríferas. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês um vídeo que é bem interessante para vocês verem uma esponja, como é a circulação de água dentro dessa esponja. Bom, último slide para copiar das esponjas. Importância delas. Sim, Pro, mas por que essas esponjas são importantes? Primeiro, ela é a base, né? Ela está... não é a base, que a base são as algas, mas ela faz parte da cadeia alimentar marinha. São abrigo para os animais. Então, muitos animais utilizam ali aquele átrio para se esconder de um predador. E a presença dessas esponjas, elas então indicam que aquele ambiente está saudável. Então, esses animais são chamados de bioindicadores ambientais. Quando eles estão presentes, significa que aquele ecossistema está equilibrado. Bioindicadores, certo? Anotem aí. Ó, lá do pessoal de Taperotas, pode tocar nas esponjas, Pro? Não deve muito, principalmente em locais que estão protegidos, mas é possível sim, com cuidado, porque elas podem quebrar com facilidade. E aí você gera todo aquele trauma para aquele animal. Ah, o pessoal tá gostando. Então, assim... Quando você está numa área de proteção, em tanques, existem tanques dos projetos Tamar, que é muito interessante, você pode tocar nesses animais, porque você quer sentir também, mas você pode tocar com cuidado, né? Não pode arrancar, não pode levar. Esse animal está em um pedaço porque ele foi quebrado mesmo, a própria ação do mar quebrou e aí se tirou, né? Justamente porque já não servia, por isso que vocês estão vendo assim, de uma maneira diferente. Lógico que o que é ao vivo é bem mais bonito. Para quem gosta de mergulhar, faz mergulho, é interessantíssimo você ver o colorido desses animais. É lindo. E tem um vídeo aqui que vocês vão amar, que mostra então essa circulação dentro do corpo das esponjas, mostrando que aquilo ali não é fantasia. Aquilo ali está vivo, é um organismo vivo que está pulsando ali dentro, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver o vídeo. Assim que vocês derem ok, se eu não me engano, já é o vídeo. É sim, já é o vídeo. Próxima slide. E já vou me desculpando, porque o vídeo está em inglês, tá? Mas dá para entender, porque tem a tradução embaixo, tá? Mas tá legendado. Porém, o mais importante, ele é praticamente autoexplicativo. Porque o mais interessante é mostrando como aquele animal ele ocorre, né? Como a circulação de água dentro desses animais ocorre. Aí vocês vão poder ver o ósculo, o átrio direitinho, porque as imagens estão muito boas, certo? Então já está em inglês, mas é bem interessante. Posso passar? Ótimo, então vamos lá. Vídeo dos poríferas. With no mouth, it sucks water directly through its sponge-like body walls, which are shot through with millions of narrow canals and tiny chambers. How does it do it? What secrets hide within the belly of this beast? The best way to find out is to enter one of the many portals into the sponge's secret inner world. Drifting along with countless single-celled organisms, we feel the tug of a current. In the wonderland within, this sponge's cells all work for the common good, but they do it in wildly different ways. As the current draws us on, we pass sponge cells that are making new spicules.
The walls themselves are treacherous. They can simply engulf their unfortunate prey. We are drawn through ever narrower passages. The current slows until we burst into one of the sponge's millions of tiny beating hearts. These are choanocytes, cells whose whip-like flagellae powers the pump. The flow quickens again as it whisks us away through the labyrinth of canals that lead out into the sponge's central cavity. What once seemed barely alive is actually a living animal, more complex than we could have imagined. The sponge's pumping does more than satisfy its hunger for food. In fact, its sex life depends on pumping as well. 500 million years ago, these were the very first animals to reproduce sexually, the first to combine sperm and egg to create offspring. Set adrift, some sperm will be lucky enough to enter another sponge of the same species. If the sperm are truly fortunate, they will fertilize the eggs within. Isso aí, pessoal. Gostaram? Bacana, né? Olha só que interessante, né? A gente olha assim, isso não é vivo não, isso não é animal não, é um animal mesmo. Olha quanta coisa interessante. Vocês viram aquelas células que eu mostrei para vocês aqui? Cada um desempenhando a sua função, né? Então, muito bacana, né? Mostrar para vocês esse animal muito lindo que pertence aí ao ecossistemas aquáticos. Bom, findando o reino porífero, a gente começa com a segunda parte da aula, que é os selenterados. Então, a gente tem aí o filo dos selenterados, na qual nós temos aí dois grandes grupos. São os grupos que são sésseis, que está representado aqui pela anêmona do mar. E também tem os corais, que alguém já perguntou aí. E tem o outro grupo de cá, que é representado pelos animais que estão livre nadantes, que são chamados de medusas, que é representado pela hidra, pela caravela e pela água-viva. Então, a gente tem aí o filo dos selenterados. O filo dos selenterados também são chamados de quinidários. Quinidários, então, porque possuem em sua célula uma estrutura chamada de quinidócitos. Essas células, cuidado para não confundir com os coanócitos. Esponjas têm coanócitos e selenterados, aí você lembra logo dos quinidários, que é a mesma coisa, porque tem aquela célula que é chamada de quinidócito. Esse quinidócito, ele é responsável pela defesa e ataque do animal. Então, ele se defende dos predadores e é como ele ataca as suas presas, né? Lançando substâncias tóxicas, substâncias urticantes, que promovem a queimadura, que paralisam, causam, então, parada cardíaca nas suas presas. No nosso caso, como não é, para a gente não faz muito efeito, causa apenas uma queimadura, certo? Então, a gente tem aí um grande... é fácil da gente absorver, né, esses nomes, graças à presença desses quinidócitos, que são os quinidários, tá? Bom, além disso, são animais aquáticos, como eu falei, nossos representantes de hoje são animais aquáticos. Podem ter vida livre ou sésseis. Os animais de vida livre são chamados de medusas.
que são água-viva, hidra e caravela. E os pólipos são aqueles que ficam fixos no substrato, anêmona e corais, certo? Aí os representantes aí vou sumir, beleza? Aqui, ó, o pessoal de Novo Horizonte está dizendo o seguinte: os corais estão morrendo devido à grande concentração de poluentes nos ambientes marinhos. Ah, é uma pergunta. Sim, estão morrendo, a gente quase não encontra nenhum desses organismos, porque também, assim como os poríferos, são bioindicadores. Então, eles só vão acontecer em ambientes que o ecossistema está equilibrado. Por que eles vão morrer, Ramon e Larissa? Porque eles filtram a água. À medida com que eles filtram a água lá, as esponjas, eles então absorvem esses poluentes e morrem. Nesse caso aqui, os animais, os selenterados, da mesma forma. Eu tenho uma digestão ali, esses animais se alimentam, são sensíveis, alimentam, esses alimentos estão poluídos e aí eles vão também morrer, ou eles vão sair, no caso da medusa, vão sair daquela região, certo? É poluída, eles vão lá se picar, não vão estar ali presentes. No caso dos animais sésseis, não tem jeito. Eles precisam, então, absorver esses nutrientes e aí eles vão morrer porque aquele local está poluído. E os corais são importantíssimos para a vida marinha, pois eles influenciam a vida de uma grande diversidade de espécies marinhas. Verdade, a gente vai ver inclusive um vídeo que vai falar um pouquinho sobre os corais. Viu, Ramon e Larissa? Ótima contribuição. Ok, pessoal? Ótimo. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre os selenterados. Olha como são. Existe o sistema difuso. Então, o sistema nervoso está espalhado em algumas dessas células, né, ao longo do organismo. E aí, então, a gente tem pontos em que eles respondem a estímulos, né? Então, todo esse sistema nervoso está espalhado, difuso. O sistema digestório já é incompleto, mas nesse caso já aparece uma cavidade, que é chamada de cavidade gástrica. Os quinidócitos, a gente já tem aí os defesa e a captura de presa. Então aqui os quinidócitos que estão presentes nesses animais. Perceba que aqui tem os peixinhos pequenininhos e azuis, tá vendo? Que vão circulando ali ao longo desses corais, né? E ali dessas estruturas. E eles ficam ali protegidos, porque os peixes maiores que não conseguem passar por entre as estruturas que tem esses quinidócitos, eles vão se queimar. Então, ele serve como uma proteção a esse ambiente. Interessante, né? Aqui, para vocês visualizarem exemplos, os flutuantes que são chamados de medusas, a hidra, essa primeira imagem, a caravela, a segunda imagem, e a terceira imagem, que é uma água-viva. E embaixo, os organismos sésseis. A anêmona, que é a primeira imagem, e os corais, aí a segunda imagem, representantes, então, do filo dos selenterados. Percebam, existem várias espécies de hidras, várias espécies de caravela, várias e várias espécies de água-viva e assim por diante. Então, a gente está fazendo aqui um resumo do resumo. Então, para quem vai estudar oceanografia, biologia, se especializar nesses animais, vai poder estudar mais aprofundado. O que a gente está dizendo aqui é a gente está tentando trabalhar a biodiversidade desse reino, trazendo as características de cada grupo. Beleza? Pronto. Qual é a estrutura, então, de um quinidário? Um pólipo e uma medusa. Aqui a gente tem a cavidade gastro, que eu falei, a cavidade gastrovascular em amarelo. Então, olha que interessante. Em amarelo, nós temos a cavidade gastrovascular. O tentáculo, que nos pólipos fica na parte superior, que está em azul, e na medusa fica na parte inferior, na água-viva e na anêmona. Então, a gente tem os tentáculos, que podem estar acentuados ou não. Por exemplo, na anêmona a gente encontra esses tentáculos flutuantes. Nos corais, eles já estão mais presos, formando superfícies calcárias. Boca, presente aqui na região inferior na medusa e a boca na região superior nos pólipos. Então aqui, por exemplo, uma caravela, o peixinho passou por entre os tentáculos, acionou esses quinidócitos e aqui dentro existe uma substância, os nematocistos, que libera essa substância tóxica, que promove parada cardíaca, paralisa essa presa e assim ele vai se alimentar.
No caso dos animais maiores, causa queimadura, então faz com que eles afugentem que seriam possíveis predadores. Então, por isso que essa estrutura é responsável pela defesa e pelo ataque. Eles vão defesa e ataque desses animais e através da alimentação. Capturam as presas quando passam por ali, aí consegue ter alimentação. E também afugenta os possíveis predadores. Aqui um exemplo de uma anêmona se alimentando, né? E aí uma anêmona é um bom exemplo para quem assistiu o filme Nemo, Procurando Nemo, né? Aquela casinha que o Nemo fica, o peixe palhaço, é interessante, porque ele possui uma resistência à queimadura dessas anêmonas. Então eles costumam fazer a casa ali dentro. Você vê quando a Dolly, que também é um outro desenho, né? A parte 2 aí, a Dolly. Então, quando ela vai procurar o Nemo, ela já se queima, até porque ele já não tem essa resistência. É super interessante ver essa relação entre esses animais. Um outro exemplo também de desenho que retrata bastante é o espanta-tubarões, que tem ali, mostra um ecossistema marinho, né? Então, o Sami, que é a tartaruga que aparece todos esses ambientes, que inclusive elas utilizam as tartaruguinhas pequenas, esses organismos, para poder se esconder. Quando eles estão maiores, algumas espécies de tartarugas, que a gente vai ver mais para frente quando estudarmos répteis, se alimentam de água viva, a tartaruga de couro em específico, se alimenta de água viva, né? Outras se alimentam de algas, então herbívoras ou carnívoras. Então aí a gente tem essa relação muito interessante com o ecossistema marinho para ver quanto é rico esse ecossistema, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma água viva. E como é a reprodução desse bicho pró? Do mesmo jeito. Fecundação, aqui eu tenho um exemplo de uma hidra, que tem uma hidra macho e a outra fêmea. Dentro dos seus testículos liberam os espermatozoides, dentro do ovário tem o óvulo, o espermatozoide é levado pela água, fecunda o óvulo de uma hidra da mesma espécie, e aí promove então uma região, uma célula ovo-zigoto, se desenvolve uma nova hidra que se desloca dessa hidra, promovendo uma hidra jovem. Reprodução sexuada por fecundação. Existe também a reprodução assexuada por brotamento, assim como acontece nas esponjas, ou por estrobilização. Então, pedaços esses animais são quebrados e desses pedaços nascem um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução assexuada é chamado de estrobilização, mais comum nesses tipos, nos selenterados ou nos quinidários. Então, é dessa forma que acontece a reprodução. Último slide de cópia. Qual é a importância desses animais? A importância ecológica, proteção para pequenos animais e são bioindicadores de poluição, como trouxe aí Ramon e Larissa lá de Novo Horizonte. Também eles respondem a problemas ambientais, como por exemplo o aquecimento global, que vai causar o branqueamento desses corais. Então os corais vão ficando esbranquiçados devido à produção de água oxigenada, e isso então leva à toxicidade desses indivíduos, promovendo então esse branqueamento da sua estrutura, prejudicando o ecossistema marinho. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo de um coral aí do lado, tá vendo? E o do outro lado, esse de rosinha, é uma hidra, ou é uma anêmona, né? Que são os animais que sofrem mais, os césseis, por conta que eles estão ali parados, coitados, não podem fugir, como é o caso da água viva, né? A gente encontra esses animais também, água viva, caravela, em locais muito frios. Por isso que a gente não encontra muito, a gente não tem muitos acidentes aqui na nossa região. Mas na região sul, na região sudeste, que a água é mais fria, encontra muito desses animais, né? E aí tem alguns tipos de acidentes com surfistas, pescadores. No litoral norte aqui, também nas costas das baleias, na costa dos coqueiros, a gente ainda encontra um pouquinho, mas não é tanto quanto acontece na região sul e sudeste. Certo? Principalmente em algumas épocas em que a água está um pouco mais fria, e aí eles ficam ali presentes, promovendo um pouquinho de acidentes. Quando eu puder passar, manda o ok para a gente assistir um vídeo. Além da importância ecológica, existe também a importância médica desses indivíduos, né? Por exemplo, causadores de acidentes e efeitos tóxicos. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né?
Causa dor intensa, vermelhidão, inchaço, a depender da espécie, né, em que ele vai estar atuando. Então anote aí. Então perceba que a nossa importância ecológica desses animais estão relacionadas à continuação da cadeia alimentar, proteção e como bioindicadores e a importância médica, né? Então, acidentes e efeitos tóxicos, alteração dos batimentos cardíacos, dificuldades na respiração, suor intenso, náuseas, vômitos. Algumas pessoas são alérgicas e aí pode promover, então, acidentes mais graves. Essa primeira água-viva aqui, que com a espécie Chironex fleckeri, ele acontece no interior da Austrália e ele pode ser letal para o ser humano, porque é enorme, é bem grande esse organismo e pode então vir a ter um acidente muito grave, né, letal, a depender da quantidade de efeito tóxico. Por quê? Além do efeito tóxico, ele vai causar parada cardíaca. Então o mergulhador está ali passando, tem essa parada cardíaca e acaba se afogando. Tá? Então a gente tem essa associação aí. E essa de baixo, que é a plissália, que é a chamada de caravela portuguesa, é o que aparece mais nessa região aqui do litoral. Ela pode causar algumas queimaduras em banhistas e pescadores. De vez em quando a gente encontra elas aí no litoral da Bahia, tá? Então só ter cuidado, não mexer. Então se tiver que pegar para devolver lá no mar, pega com um auxílio de algum tipo de substrato, alguma madeira e devolve esse organismo ao mar, ok? Bom, e aí, aquele vídeo que eu falei para vocês, que vai falar um pouquinho sobre o processo, né, dos corais. Vamos ver aí. Obrigada pela participação de todas, é claro. Agora vamos para um alerta no litoral brasileiro. Espécies de corais que só existem no nosso litoral estão morrendo. E o motivo é a elevação da temperatura das águas provocada pelo aquecimento global. Do alto parecem manchas na água. Lá embaixo, o que são de verdade? Plataformas para a vida marinha. Das 40 espécies de corais encontradas nestes recifes, 20 só existem no Brasil. Como essas gorgônias, que mais parecem folhagens de um jardim aquático. Mas não são plantas. Corais são animais. Esse é um coral que ocorre em áreas de piscina de maré e tem uma resistência maior à temperatura. Esse já nem tanto. Na sede do Projeto Coral Vivo, em Arraial da Ajuda, Bahia, o fenômeno conhecido como branqueamento aconteceu até com os corais criados nos tanques de pesquisa. Começou em março, depois de 2 meses com água muito mais quente do que a média na maior parte da costa brasileira. E foi o maior já registrado no Brasil, numa faixa de 2.500 quilômetros do Rio Grande do Norte até a Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ele acontece porque algumas espécies de corais precisam de microalgas para viver. As algas se instalam na segunda camada da pele do coral. Como todas as plantas, elas fazem fotossíntese, isto é, obtêm energia da luz do sol. O que sobra doam ao coral em troca de abrigo. Mas quando a temperatura da água está acima do normal na região, as algas produzem água oxigenada, que é tóxica para o coral. Para se proteger, ele as expulsa, e sem elas, o esqueleto branco fica visível. Dependendo da intensidade e da duração do fenômeno, eles podem morrer sim, como já aconteceu em muitos oceanos, principalmente no Índico, no Caribe. Teve recifes que praticamente foram dizimados depois de eventos de branqueamento. Nos afastamos 3 quilômetros da costa até o Recife de Fora, um dos mais conservados do Brasil. Nós vamos mergulhar nesses recifes, que agora na maré baixa tem a ponta apenas 1 metro de profundidade, porque esses são os mais estudados do Brasil. Há 7 anos, o projeto Coral Vivo acompanha a saúde de mais de 30 espécies de corais e de todas as formas de vida que surgem ao redor deles. O Recife foi completamente mapeado e os cientistas conhecem onde vive cada tipo de coral que cresce nele. O pesquisador Gustavo Duarte vai levar um equipamento para medir a fotossíntese que ocorre dentro do coral. É um diagnóstico da saúde do coral? É um diagnóstico da saúde do coral. Ele é análogo a um ultrassom, só que, no entanto, ele usa luz. E o que é que vocês têm visto? A gente tem visto que depois que ocorre o aquecimento, a fotossíntese acaba sendo prejudicada sensivelmente. Então, a gente, em temperaturas acima de 31 graus a 32, 33 graus, a fotossíntese cessa completamente. Não é preciso ser especialista para identificar o branqueamento.
Colônias inteiras de coral de fogo, que provocam queimaduras se tocados, agora estão brancas. Em alguns pontos do Recife, eles já estão morrendo. Esta espécie de coral cérebro só existe aqui no Brasil e é a que mais sofreu com o branqueamento. Veja a diferença de uma colônia saudável. Ajuda o pesquisador a fazer a medição. Muitas colônias ainda registram um nível pequeno de fotossíntese, o que significa que elas ainda têm chance de se recuperar. Outra espécie exclusiva do Brasil parece mais resistente. Poucas colônias têm as pontas esbranquiçadas. Esse estrago foi provocado pelo El Niño, o aquecimento das águas do Pacífico, que influencia também a temperatura do Atlântico e tem sido cada vez mais forte. Mas nós podemos ajudar na sobrevivência dos corais. A recomendação é que você diminua os estresses extra mudança climática global sobre as comunidades de corais. Evitar a sobrepesca, evitar o turismo desordenado, evitar a poluição química, a poluição orgânica dos esgotos das cidades, recuperar as matas ciliares para diminuir a quantidade de sedimento que vai para os mares. Com isso, os recifes podem ter uma possibilidade de sobrevivência a um prazo mais longo. Ou seja, quanto mais saudáveis os corais, mais chances eles terão de resistir. Viu que bacana, gente? Interessante, né? Ramon e Larissa aí, que estavam empolgados, né? Sobre em relação aos corais, gostaram. E aí a gente viu, então... Ah, sim! Não, como eu não podia deixar de mostrar aqui os corais. Olha aqui. Então, aqui é um coral... Então, duas espécies diferentes, né? Olha aqui como é que é diferente. Então, lembrando que só tem a superfície, né? Calcária dele. E aqui é uma espécie, parece uma pedra, né, gente? E aqui é uma outra espécie, tá? Então, aqui a gente tem duas espécies de corais que formam, então, aí, o nosso segundo grupo, um dos representantes desse segundo grupo que nós estudamos, dos selenterados, também chamados de quinidários, né? Então, aqui fica bem interessante. Esses dobradinhos que vocês estão vendo aqui é exatamente a constituição que vai dar sustentação àqueles tentáculos que eles têm, certo? Então, aqui a gente tem várias espécies com várias cores, né, desses indivíduos. E aí o pessoal pediu para perguntar, ou pediu para mostrar novamente a esponja. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui são as esponjas. Então, aqui é o grupo dos selenterados que nós estudamos. E aqui é a esponja, que é o grupo também dos poríferos. Então, foi esses dois animais que nós estudamos na aula de hoje. Os selenterados, também chamados de quinidários, e os poríferas, também chamados de esponjas. Ou os poríferas que têm como representante esponjas. Aqui são os corais, representantes dos selenterados, certo? Então, deixa eu passar para vocês as referências da nossa aula de hoje. Exatamente, aula maravilhosa, vocês bastante participativos, estamos no reino animal, ainda estamos estudando os invertebrados e começamos então a estudar os dois primeiros reinos, que são os dois primeiros filos que são estudados evolutivamente. Estudamos os poríferos, com aqueles animais que têm um corpo coberto de poros, né? Não formam tecidos, têm células especializadas, mas não formam tecidos. E são os representantes, são as esponjas. A professora Graça mostrou aí para vocês. Vimos também os selenterados ou quinidários, que têm aquelas células urticantes chamadas de quinidócitos, que são para defesa, são urticantes. As características e importância desse grupo, eles são sésseis, mas também eles podem ter vida livre. Nós temos aí os corais, as anêmonas, né, a caravela, a água-viva. E vimos também que a importância desses animais como bioindicadores de poluição. O local onde estiver poluído, esses animais não poderão sobreviver, porque eles são muito sensíveis, são filtradores. Não é, professora Graça? Isso mesmo, professora Rosane. Então, só nos resta dizer tchau. Bom recesso para vocês, tá certo? Bom São João. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.